Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos na declaração de foco mais radical e na estratégia de vida mais poderosa que um ser humano pode adotar, registrada pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que reajuste de foco, que declaração de suficiência, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um chamado à ignorância, mas um mapa para a verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, uma cidade grega obcecada por filosofia, retórica eloquente e sabedoria humana, oferece o antídoto mais poderoso contra o veneno da autoconfiança intelectual e da busca por soluções fora de Deus. Ele, um dos maiores intelectuais de sua época, deliberadamente esvazia seu arsenal de argumentos filosóficos e de oratória persuasiva para se concentrar em uma única e, para o mundo, escandalosa verdade. A genialidade espiritual de Paulo está em sua resolução, porque decidir, esta não foi uma conclusão passiva, mas uma decisão estratégica e deliberada. Diante de uma cultura que idolatrava a sabedoria e o poder, ele fez uma escolha contracultural. Ele resolveu nada saber, ou seja, não colocar sua confiança, sua ênfase e seu ministério em nenhuma outra fonte de conhecimento ou poder. Ele não confiaria em sua própria capacidade de persuadir, em sua lógica irrefutável ou em seu carisma. Ele reduziu toda a complexidade da filosofia e da religião a um ponto focal singular e chocante, senão a Jesus Cristo. O centro de tudo não é um sistema, uma ideia ou uma moral, mas uma pessoa. E como se isso não fosse radical o suficiente, ele acrescenta o qualificador que era um absurdo para seus ouvintes. E este crucificado. Ele não se concentra no Cristo Mestre, no Cristo miraculeiro ou no Cristo Rei glorioso, mas no Cristo em seu momento de aparente fraqueza, humilhação e derrota. A cruz era loucura para os gregos, que buscavam sabedoria, e escândalo para os judeus, que buscavam sinais de poder. Para Paulo, entretanto, a cruz é o epicentro de toda a realidade. É na cruz que a sabedoria de Deus se revela mais profunda que toda a filosofia humana. É na cruz que o poder de Deus para salvar se manifesta de forma mais gloriosa do que em qualquer milagre. Em um mundo que nos bombardeia com infinitas informações, técnicas de autoajuda, estratégias de sucesso e novos gurus a cada dia, esta declaração paulina é um ato de rebelião espiritual. Ela nos convida a parar de procurar respostas em todos os lugares e a fixar nossos olhos na única resposta que realmente importa. Portanto, viver a verdade dessa passagem é viver com uma santa obsessão. É um chamado para uma reorientação radical de nossa confiança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da tentação de buscar outras fontes de sabedoria e poder. Pelo contrário, ela nos dá a liberdade para nos satisfazermos unicamente em Cristo. Nós não lutamos para tornar a cruz poderosa. Nós lutamos a partir da realidade de que a cruz é o poder de Deus para nós que somos salvos. Ser um vencedor em Cristo é entender que não precisamos de nada além dele. Nossa vitória não deriva de nossa inteligência, de nossos talentos ou de nossas estratégias, mas do poder que flui da obra consumada de Cristo na cruz. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a busca frenética por soluções pela confiança serena no Salvador,
a confiança em nossa própria eloquência, pela dependência do poder do Espírito e a complexidade paralisante pela simplicidade poderosa do Evangelho. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se inadequado para as tarefas que tem pela frente. Talvez você esteja procurando desesperadamente uma nova estratégia, uma nova ideia, uma nova solução para seus problemas financeiros, relacionais ou emocionais. Talvez sua mente esteja tão cheia de informações e vozes conflitantes que você se sente perdido e sobrecarregado. Hoje, esta oração será um ato deliberado de simplificar nosso foco. Será um momento de, como Paulo, decidir nada saber além da suficiência de Jesus Cristo e o poder de sua cruz. Que ela seja um bálsamo para sua alma complexa, um capacete da salvação para sua mente distraída e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire fundo, esvazie-se de sua autoconfiança e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando que Cristo crucificado é tudo o que você precisa. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu que em Tua infinita sabedoria escolheste as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pela nossa sabedoria, mas pela Tua, revelada de forma suprema na cruz de Cristo. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus cujo plano de salvação subverte toda a lógica humana. Tu és o Deus cujo poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada plano, cada estratégia e cada resultado. A salvação e a vitória não vêm por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito que dá testemunho da obra de Cristo. Te louvamos porque a nossa suficiência não está em nosso conhecimento, mas em nosso relacionamento contigo através de Jesus. Te exaltamos pela Tua generosidade em nos dar não um manual de regras complexas, mas uma pessoa, Teu Filho, como a resposta para todas as nossas perguntas e a solução para todos os nossos problemas. Tuas misericórdias se renovam, provando que nossas buscas vãs por outras soluções no passado não anulam Teu convite gracioso para voltarmos nosso foco para a cruz hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de quem precisa ter todas as respostas, mas com a mentalidade de quem conhece aquele que é a resposta. Obrigado, Pai, porque não precisamos ser inteligentes ou fortes, pois nossa sabedoria e nossa força estão em Cristo crucificado. Tu és o Deus cuja loucura é mais sábia que os homens. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo e Ele crucificado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. É na sua cruz que encontramos perdão para nosso passado, poder para nosso presente e esperança para nosso futuro. É através de seu sacrifício que a cortina do templo se rasgou e temos acesso direto ao Teu trono de graça. A sua ressurreição é a prova definitiva de que a mensagem da cruz, embora pareça fraqueza, é o poder explosivo de Deus que venceu a morte, o inferno e o pecado. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos opera em nós hoje, nos capacitando a viver na realidade desta vitória. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pela simplicidade e pela profundidade do Evangelho. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida,
com os corações e as mentes firmados unicamente em Jesus Cristo e Ele crucificado. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que o poder de Deus reside na mensagem da cruz. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua sabedoria perfeita, revelada na cruz, e a Tua santidade que nos chama a uma fé simples e focada. Diante do esplendor da pessoa de Cristo e da resolução de Paulo em conhecê-lo acima de tudo, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a busca por soluções complexas, a confiança em nossa própria sabedoria e a distração com coisas secundárias. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de foco dividido. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que tentamos acrescentar algo a Cristo e a Sua cruz como se Ele não fosse suficiente. Confessamos que buscamos em livros de autoajuda, em filosofias humanas, em estratégias de sucesso e em nossa própria inteligência a sabedoria e o poder que só podem ser encontrados em Cristo crucificado. Perdoa-nos por nossa arrogância intelectual, por nos envergonharmos da loucura da pregação e por permitirmos que a semente de autoconfiança crie raiz em nosso coração, quando fomos chamados a nos gloriarmos apenas na cruz do nosso Senhor. Confessamos o pecado da distração. Perdoa-nos, Pai, por permitirmos que nossas mentes sejam um turbilhão de informações, preocupações e trivialidades, a ponto de perdermos de vista o que é central. Perdoa-nos por gastarmos horas consumindo conteúdo que não edifica, enquanto negligenciamos a meditação na pessoa e na obra de Jesus. Perdoa-nos por nossa superficialidade espiritual, por conhecermos muitas coisas sobre muitos assuntos, mas conhecermos tão pouco sobre a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo manifestado na cruz. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de confiar na carne. Confessamos as vezes em que, ao nos prepararmos para uma tarefa, um ministério ou uma conversa, confiamos em nossa eloquência, em nosso preparo, em nosso carisma e não no poder do Espírito que testifica de Cristo. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: resultados vazios, exaustão e a dolorosa percepção de que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que a Tua fé não deve se apoiar na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o mistério mais profundo e a revelação mais gloriosa do universo à nossa disposição, Cristo crucificado, muitas vezes vivemos como se precisássemos de algo mais. Temos acesso à fonte de toda a sabedoria, mas vivemos bebendo em cisternas rotas. Perdoa-nos por não apropriarmos do nosso privilégio, por não fixarmos os nossos olhos em Jesus e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para conhecer e proclamar a Cristo nada mais. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, nosso único foco. Pedimos que o sangue daquele que foi crucificado por nós nos purifique de toda autoconfiança, de toda distração, de todo orgulho intelectual e de toda complexidade desnecessária. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e uma mente focada.
Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito para conhecermos e proclamarmos nada mais que Cristo. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade, mas no poder que emana da cruz. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que busca múltiplas soluções e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos, cuja única sabedoria e poder é Jesus. Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores, não porque somos inteligentes, mas porque aquele que é a nossa sabedoria venceu na cruz. Esvazia-nos de todo pensamento que diz: eu preciso de uma nova estratégia, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz: Cristo em vós arrouba a esperança da glória. Que a nossa mente seja cativa de Cristo, para que possamos enfrentar os desafios de hoje não com medo, mas com fé, prontos para ver e declarar: para mim, o viver é Cristo. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e Deus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não com uma lista de soluções, mas com uma só solução: Teu Filho. Nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores cuja vitória foi selada na cruz. Por isso hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um foco singular e uma disciplina espiritual para manter nossos olhos em Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos dê uma fome insaciável de conhecer mais a Cristo. Remova de nós a tendência de nos distrairmos com controvérsias, com novidades teológicas ou com trivialidades. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e Deus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não com uma lista de soluções, mas com uma única solução: Teu Filho. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores cuja vitória foi selada na cruz. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um foco singular e uma disciplina espiritual para manter nossos olhos em Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos dê uma fome insaciável de conhecer mais a Cristo. Remove de nós a tendência de nos distrairmos com controvérsias, com novidades teológicas ou com trivialidades. Queremos que a pessoa e a obra de Jesus Cristo sejam o sol do nosso sistema solar espiritual. Que o ato de lembrar da cruz seja nossa primeira reação ao acordar, ao enfrentarmos a tentação, ao nos sentirmos fracos e ao celebrarmos uma vitória. Que Cristo crucificado seja o nosso pensamento constante. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nossa confiança está no poder de Deus e não em nossa habilidade. Senhor, que possamos entrar em nossas tarefas hoje não com a pressão de sermos brilhantes, mas com a liberdade de sermos fiéis à mensagem da cruz. Diante de apresentações, negociações e desafios intelectuais, ajuda-nos a abandonar a confiança em nossa própria eloquência e a depender da demonstração do poder do Espírito. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de fraqueza assumida para que a Tua força se aperfeiçoe em nós. Que nossa competência e paz sejam um testemunho de que nossa suficiência vem de um poder que não é nosso. Pai amado, firmados na resolução apostólica de nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, 1 Coríntios 2:2, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã não para pedir novas estratégias, mas para nos aprofundarmos na única estratégia que importa. Queremos que esta identidade de pessoas focadas na cruz se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos.
porque sabemos onde reside todo o poder e toda a sabedoria. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a tentação da autoconfiança e do orgulho intelectual ao abraçarmos a loucura da cruz. Pai, nós te louvamos porque tua sabedoria desafia a nossa. Declaramos e nos apropriamos da verdade de 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor, livra-nos da arrogância de pensar que podemos melhorar o teu plano ou que precisamos de algo a mais do que a simples mensagem do Evangelho. Mas confessamos, Pai, que muitas vezes confiamos em nossos diplomas, em nossa experiência, em nossa capacidade de argumentar e olhamos com desdém para a simplicidade da cruz. Perdoa-nos por nosso orgulho e por nossa incredulidade no poder da tua mensagem. Nesta manhã, quando nos preparamos para interagir com o mundo, pedimos que o Teu Espírito Santo nos humilhe e nos exalte em Cristo. Que a nossa confiança não esteja em quão bem podemos defender a fé, mas no poder da fé que defendemos. Quando a tentação de confiar em nossa própria inteligência surgir, que a nossa reação imediata seja: a minha sabedoria é Cristo crucificado, a minha mensagem é Cristo crucificado, o meu poder é Cristo crucificado. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua Palavra nos instrui em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ajuda-nos a parar de nos gloriar em nossas próprias habilidades e a encontrar toda a nossa glória, toda a nossa identidade e todo o nosso orgulho na obra de Cristo. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a autoconfiança, não para nossa vanglória, mas para o louvor da glória de Cristo. Declaramos em nome de Jesus que somos tolos para o mundo, mas sábios em Ti. Declaramos que nossa dependência não está em nossa mente, mas em Teu Espírito. Declaramos que ao primeiro sinal de orgulho, nossos corações se voltarão para a humilhação da cruz, nossa verdadeira fonte de poder. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores sobre o medo e a inadequação ao encontrarmos nossa identidade e valor na cruz. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada quando nos sentimos fracos, incapazes e sem valor. O inimigo nos acusa, nossas falhas nos assombram e a comparação com os outros nos esmaga. Pedimos o Teu socorro para sermos vencedores sobre esses sentimentos, não tentando nos sentir mais fortes, mas olhando para aquele que se fez fraco por nós. Nós não podemos vencer a inadequação com nossas próprias forças. Sempre encontraremos alguém melhor, mais forte, mais inteligente. Mas ao olharmos para a cruz, encontramos o valor que Tu nos atribuis. Somos tão valiosos que custamos a vida do Teu Filho. Ajuda-nos, Pai, a decidir nada saber além desta verdade quando a insegurança bater. Que a mensagem da cruz seja o antídoto contra a voz da acusação. Que a verdade de Romanos 1:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, silencie todo o sussurro do inimigo. Ajuda-nos a pregar o Evangelho para nós mesmos continuamente. Para isso, clamamos que a verdade de 2 Coríntios 5:21 se torne o fundamento da nossa identidade. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, quando nos sentirmos injustos ou impuros, que nosso coração se lembre que em Cristo somos a justiça de Deus. Especificamente, oramos pela vitória antes de uma tarefa desafiadora. Socorro para encontrar nossa confiança não em nossa preparação, mas na Tua presença. Oramos pela vitória após uma falha. Socorro para correr para a graça da cruz, em vez de nos escondermos na vergonha. Oramos pela vitória no meio da comparação. Socorro para encontrarmos nosso valor no Teu amor por nós, demonstrado na cruz, e não em nossas realizações. Que o socorro do Cristo crucificado se manifeste em vidas livres da tirania da performance e da insegurança. Declaramos em nome de Jesus que nossa identidade está selada pelo sangue de Cristo. Declaramos que somos amados, perdoados e aceitos. Declaramos que somos vencedores sobre a inadequação, porque nossa suficiência vem de Deus. Hoje,
escolheremos olhar para a cruz e encontrar ali tudo o que precisamos para sermos completos e seguros. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores em nosso testemunho, ao fazermos da cruz o centro da nossa mensagem. Pai, nós sabemos que o mundo precisa desesperadamente de uma resposta, e nós temos a única resposta que pode salvar. Mas muitas vezes, por medo, por complexidade ou por distração, oferecemos outras coisas, bons conselhos, moralismo, política ou um evangelho diluído. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a oferecer ao mundo qualquer coisa, menos a Cristo e Ele crucificado. Nós queremos que a nossa vida e as nossas palavras apontem inequivocamente para a cruz como a única esperança da humanidade. Nós nos lembramos da Tua palavra em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nesta manhã, pela fé, nós abraçamos esta loucura poderosa. Nós nos levantamos contra a tentação de tornar o Evangelho mais relevante ou atraente, sabendo que o seu poder não está na nossa embalagem, mas no seu conteúdo. Nós tomamos a decisão de sermos testemunhas fiéis da obra redentora de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê ousia e clareza para compartilhar o Evangelho. Que em nossas conversas hoje, Tu nos dê oportunidades de apontar para Jesus. Ajuda-nos a explicar com simplicidade o que Cristo fez por nós na cruz. Que a nossa vida, nosso perdão para com os outros, nossa paz em meio às provações, nossa esperança diante da morte, seja uma ilustração viva da mensagem que pregamos. Que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam pessoas perfeitas, mas pecadores redimidos que são absolutamente maravilhados pela cruz de Cristo. Declaramos em nome de Jesus que não nos envergonhamos do Evangelho. Declaramos que a cruz é o centro da nossa teologia, da nossa vida e do nosso testemunho. Declaramos que com a Tua ajuda seremos fiéis em proclamar esta mensagem. Hoje, escolheremos ser arautos da cruz, confiando que é nela e somente nela que reside o poder de Deus para a salvação. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não confiando em nós, mas totalmente focados e dependentes de Jesus Cristo e Ele crucificado. Colocamos cada plano, cada tarefa e cada conversa desse dia sobre a sombra protetora e poderosa da cruz. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver com um foco radical em Cristo apenas começou. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Faça da resolução de Paulo a sua própria. Identifique uma área de sua vida onde você tem buscado outra sabedoria ou outro poder. Agora, declare em voz alta: hoje eu decido nada saber, senão a Jesus Cristo e Ele crucificado. Compartilhe essa declaração nos comentários para afirmar sua decisão. Se você tem um pedido de oração para manter o foco em Cristo ou para abandonar a confiança em sua própria sabedoria, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que sejamos um povo centrado na cruz. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está redescobrindo o poder e a suficiência de Jesus Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo sobrecarregado e confuso e precisa ser lembrado da simplicidade do poder do Evangelho. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado por você, o amor de Deus Pai, que planejou a sabedoria da cruz, e a comunhão do Espírito Santo, que
aplica o poder da cruz em sua vida sejam com todos vocês. Que o Senhor te liberte de toda distração e de toda autoconfiança. Que Ele fixe os olhos do seu coração em Cristo, sua única e total suficiência. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração na paz que vem de saber que tudo já foi consumado na cruz. E que você caminhe neste dia na alegria, na liberdade e no poder que só aqueles que se gloriam unicamente na cruz de Cristo podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.